Uma boa dica para o seu restaurante, para o seu comércio, para a sua residência, para o seu churrasco. Estou falando da Del Frigo, distribuidora de carnes e congelados. Linha completa de carnes bovinas, linguiças, frango e congelados. A melhor picanha da cidade. Del Frigo fica na Avenida Paulo Benassi 215, box 110 no ECAGE, o Ceasa de Jundiaí. A melhor picanha da cidade. Anote aí os telefones 3308-9011 e no WhatsApp 96386-5904. Del Frigo. Você conhece a Azul Lubrificantes? Troca de óleo especializada em todas as marcas de veículos. Na Azul você encontra óleos originais, filtros de óleo, de ar, combustível e ar-condicionado, e com uma equipe especializada para você. A Azul Lubrificantes fica na Rua Carlos Gomes, 1491, no Jardim Danúbio. Anote o telefone da Azul, 3963-1340. Azul Lubrificantes. Venha conferir e sinta a diferença. Tortorella Materiais de Construção, desde 1981, atendendo Jundiaí e região. Veja lá, elétrica, hidráulica, portas e janelas. No Tortorella, você encontra também uma linha completa de pisos e revestimentos e tudo o que você procura para a sua obra, do básico ao acabamento. Tortorella, na Rua Bom Jesus de Pirapora, 2576, no coração da Vila Rami. O telefone é o 4527-3111. Tortorella, tradição e respeito. Meus amigos, um grande abraço, sejam bem-vindos a mais uma edição do Lance Livre aqui pelo Canal 25, o mais tradicional programa da televisão de Jundiaí. São 21 anos contando a história, ou valorizando a história do esporte de Jundiaí, da região e, por que não, do Brasil. Afinal de contas, nossos grandes ídolos do esporte são destacados aqui na nossa programação. Obrigado pelo carinho, montando a ficha técnica dos nossos grandes heróis, esses grandes amigos que nós temos atrás das cortinas, dos bastidores. É verdade, sem eles, o que seria aqui do Lance Livre? Na produção da Gabi, da Gabriela Miller, com o Mestre Jaime, com o Aparecido Pereira, as feras na nossa imagem aqui do Canal 25. Na edição do Rock e do Rogério, direção geral do Johnny Carreiro, muito obrigado pelo carinho. Aqui com o comentarista Lance Livre, Norberto Basquete Brasil, Borracha. Tudo bem, Borracha? Tudo Como é bem, que vai? Melino, tudo bem, Beleza pura, rapaz? Beleza pura, um pouquinho ainda, curtindo um pouquinho das minhas férias, das minhas folgas, né? A partir de 1º de agosto, volto às atividades, apesar que na semana que vem eu vou participar de um Pan-Americano Universitário, onde vem Estados Unidos, Canadá, Porto Rico, México e Brasil. Mas eu estou preocupado que nós vamos ter muito pouco tempo de treinamento, e você enfrentar essas feras não vai ser fácil. Mas o importante é a gente estar no meio. Está no esporte, né? Está no meio, está no esporte. E mais uma, teoricamente, é representando o Brasil no torneio universitário. E Borracha, você acertou, hein, rapaz? A França ganhou no último domingo, né, no seu bolão. Eu sou testemunha, o Borracha cravou sempre. Cravei a França. Como você sabe que eu sempre cravei na Bélgica, mas foi bem também. Foi bem, lugar, né? Você ficou bem para trás na colocação, mas fomos bem, fomos bem. Eu fiquei atrás de você, hein, rapaz? Você viu, ainda não, está bem atrás, bem longe. Estava ali, está bem bolado. Com um projeto muito bacana. Parabéns do Serione, parabéns pelo evento, ou seja, pela própria mobilização do bolão do Jundiaí. Acho que uma repercussão fantástica. E eu queria parabenizar não só pelo último programa, a repercussão que teve foi muito boa. O clube que eu frequento, o Guaraci bombou, o Tozinho, né? Bombou, o próprio TV bombou, todo mundo falando do programa e da qualidade. E hoje eu tenho certeza que vai ser, se não tão bom, até melhor, porque os convidados são fantásticos, né? Uma lenda, né, no esporte, e um outro jornalista, radialista, formador de opinião. Então, hoje, mais uma vez, um programa fantástico. Cláudio Zaidan já falava, aliás, Antônio Carvalho, o Cláudio Zaidan, o grande mestre do rádio esportivo, para mim o melhor comentarista do rádio brasileiro, mas depois acabou acabou assumindo o programa, que nem existe mais na Rádio Bandeirantes, era o Bandeirantes a Caminho do Sol. E antes do Cláudio Zaidan era Antônio Carvalho. Antônio Carvalho apresentava e tinha um chavão, uma frase do Antônio Carvalho que é exatamente em cima disso.
que hoje seja melhor que ontem e pior que amanhã. Então, dia após dia. Então, o programa de hoje vai ser melhor da semana que vem e assim vai. Eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. Estamos com um cenário produzido aqui pela Arte Brasil, que fica no bairro do Anhangabaú. Arte Brasil Comunicação Visual, do meu amigo Renatão Testa, palmeirense doente. E com os nossos patrocinadores. Em nome de Colchoplex, são 14 lojas em toda a região, com Bela Dona Joias, exclusivamente pela internet. O ouro é eterno, a Bela Dona produz e conquista os seus clientes porque tem o melhor preço. Também com Trevisan Serviços Contábeis, em frente à pracinha ali do Vianello, todo sábado tem a feira ali, em frente à pracinha tem a Trevisan com meu amigo Renatão Lamberto, bugrino de 4 costados. Correias Adipa Pacheco, lá no bairro do Tulipas. Ciote, o projeto cirurgiasdejoelho.com.br. Semana que vem o Dr. João Luiz estará com a gente aqui também, nosso ortopedista, orgulho da medicina esportiva de Jundiaí, do Brasil. Com Posto Nova Era, o legítimo no bairro do Medeiros é o Posto Nova Era. Tortorella Materiais de Construção no coração da Vila Rami, com Del Frigo, distribuidora de carnes no box 110, lá do Ceasa de Jundiaí. Em breve, logo, a Del Frigo vai fazer uma promoção, vai interagir com você e você vai poder concorrer a kits de churrasco também da Del Frigo. Cofal Parafusos e Ferramentas e com Azul Lubrificantes. Eu quero apresentar os convidados. Mestre Jaime, por favor, enquanto o Aparecido fica na geral, o Jaime vai lá e vai exatamente posicionar, na minha opinião, um dos maiores ídolos do esporte brasileiro. É verdade. Principalmente no ramo de educação física. Eu tenho o prazer de ter a amizade dessa grande fera, professor Hélio José Mafia, que praticamente implantou nos clubes do Brasil a educação física como um trabalho de preparação mesmo, de fato, levado a sério. O Mafia que, entre outras coisas, foi professor-diretor da Faculdade de Educação Física de Jundiaí, a nossa ESEF, entre muitas atividades, trabalhou na Seleção Brasileira, no São Paulo, no Corinthians com Oswaldo Brandão, no Palmeiras e também no Guarani. E essa história... Paulista, né? E no Paulista, por que não? E essa história que está marcada hoje em mais uma página do Lance Livre. E o Guarani, o Bugre de Campinas. Campeão 78. O senhor estava naquele time, não? Claro, pô, por isso que ficou campeão. Eu tenho certeza disso. Um grande abraço, professor Mafia. Seja bem-vindo ao Lance Livre. Obrigado, professor. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui e aproveitando o ensejo de que a TV de Jundiaí já se projeta muito bem. E você é um dos responsáveis por isso. Pelos belos comentários que você fez durante os jogos pela Globo. Muito obrigado, professor. Obrigado mesmo. Obrigado. Recebeu um carinho de Hélio. O homem enxerga o jogo. Isso é importante do comentarista, né? Enxergar o jogo. Não pode ser um detalhe de repórter, né? Tem que imaginar, fazer a leitura do jogo. Aliás, já tive a oportunidade de falar isso para você. É verdade. Pessoalmente. Meu Deus, recebeu um elogio de uma fera dessa, de um mestre desse. Meu Deus do céu. Olha, e na semana passada, o professor Mafia, com o Guaraci e com o Tozinho, nós relembramos o título do Guarani contra o Palmeiras, de 1978, na narração do Luciano do Vale. E é um dos quadros, a Gabriela Miller e toda a equipe de produção do nosso programa já está preparando mais alguns programas, vamos continuar homenageando o Luciano do Vale. E como eu havia prometido, na semana passada, nós vamos relembrar hoje aquele jogo histórico, Borracha, de vôlei. Foi a primeira partida de vôlei na história do mundo do vôlei, num estádio de futebol. Foi no Maracanã. Era a antiga, ainda era a União Soviética. Ainda, União Soviética. Cortina de ferro ainda, né? Brasil e União Soviética. E quem narrou? E quem promoveu esse jogo? Promoveu toda a promoção do Luciano do Vale, né? Poxa. Eu não lembro o número de espectadores. 102.723 torcedores no Maracanã. Fantástico. Com chuva e tudo. Com chuva e tudo. Sabe o que é isso, gente? 102 mil pessoas tinham um jogo de voleibol num lugar aberto, né? Não, Fechado se e aberto. vocês não né? sabem, o Mafia foi um dos grandes jogadores de vôlei da história de Jundiaí. É. Inclusive chegou às seleções estaduais Seleção e paulista. Sou estaduais. vice-campeão brasileiro de voleibol. Mas essa não estava no Pela programa, hein, seleção professor? paulista, né? Essa não estava no programa aqui. Voleibol Claro, também? é que é tão extenso que ninguém lê. Só lê o começo, não lê o tudo. Para nos ajudar nesse programa, é sempre com uma formação, com o apoio de um grande jornalista, de um grande radialista e de um grande amigo. Hoje eu estou recebendo aqui, talvez alguns de Jundiaí não conhecem, mas está no rádio, já trabalhou na televisão também aqui na região. Hoje o meu amigo Orlando Gaeta vai participar do nosso programa e vai fazer perguntas também ao nosso convidado Hélio Mafia. Gaeta, um grande abraço, seja bem-vindo ao Lance Livre. Tudo bem, meu amigo?
Muito obrigado pelo convite, Riva, Borracha, professor Mafia, é um prazer muito grande estar aqui. Uma bancada que sempre tem personalidades da cidade, é uma produção maravilhosa aí do Canal 25, de toda a equipe. É uma honra muito grande estar aqui e tentar colaborar de alguma forma. Obrigado por ter vindo, Gaeta. Olha, nosso programa está disponível também no momento instantâneo, quando é exibido aqui pelo Canal 25, na web. Não há limites para a internet. Esse é o nosso endereço na internet, é o www, estão vendo aí, ó, www.canal25.com.br, e depois, no dia seguinte, nós já subimos, né? É o termo que é usado, né? Vai para o YouTube, no canal oficial do Lance Livre Rivelino Teixeira, e também no Facebook. Uma audiência fantástica nós tivemos na semana passada com a estreia aqui do programa. Muito bom. Professor Hélio José Mafia, o que significou e ficou para a sua vida Oswaldo Brandão? Foi um dos bons treinadores com que eu trabalhei e que nós tivemos muita participação no desenvolvimento do futebol no Brasil. Porque o Brandão era aquele que ele entrava nos detalhes, ele queria saber como é que era, como é que você vai fazer o treinamento seu. Esse jogador joga assim, joga de um outro jeito. Então, ele, pela experiência dele, foi muito importante. Você acha que ele teve um peso condicional naquele título do Corinthians 77? Bom, de 77 eu não posso falar porque você não estava lá ainda? Eu não estava. Fui convidado para ir, mas quando eu recebi o convite, eu era preparador físico do Palmeiras. E então eu procurei os dirigentes do Palmeiras para ver um modo de eu sair do Palmeiras para ir para o Corinthians. Você imaginou o Palmeiras, sair do Palmeiras e ir para o Corinthians? É uma briga, né? Então eles, não, você não vai sair não, vamos reforçar o Corinthians lá. E eu passei então a ser supervisor, além de preparador físico, requisitei o Moraci Santana, que era do amador, para o profissional, e com isso eu não fui lá para o Parque São Jorge, como era a vontade do Brandão. E foi para o Parque São Jorge mesmo, né? Porque o time treinava no Parque São Jorge mesmo, Parque São Jorge, não tinha esse centro de treinamento. Essa disposição. No Parque São Jorge. Pois é. Borracha, tá aí. Eu até vou dar uma canja para o professor Hélio Mafia hoje, até para respirar um pouquinho, que eu quero perguntar quais foram os melhores treinadores que ele trabalhou. Mas já o senhor responde. Borracha, você é um profissional de educação física, ao lado de um mestre da educação física. Aliás, quando você se formou aqui... Ele era o diretor. Era ele o diretor? Olha só, que privilégio, hein, Borracha? Eu tive o privilégio de ter o Hélio Mafia. Não só o diretor, eu acho que ele foi o formador da faculdade. Foi o primeiro, não, para trazer a faculdade de educação física para Jundiaí. O professor Hélio Mafia teve acesso em Brasília e ele que foi das pessoas que tiveram maior influência para se formar a faculdade e hoje deixando um legado muito grande de grandes professores, né, professor? É isso mesmo. Naquela época tinha dificuldade de ter um contato com Brasília para sair a criação da faculdade. A outorga, né? A homologação, né? E então até os meus amigos lá de Brasília, quando foi para a Hora do Brasil, lá, como é que era? A Hora do Brasil era... Depois na programação do rádio? Era o Projeto Minerva, a Hora do Brasil? Não, a Hora do Brasil, que era o noticiário do isso mesmo, governo. Hora do Brasil, perfeito. Então, antes de sair, me avisaram, olha, vai ser falado a criação da Faculdade de Educação Física de Jundiaí hoje. Então, mandei todo mundo ligar o rádio para a Hora do Brasil para ouvir a decisão do ministro. Acho que foi a maior audiência da Hora do Brasil em Jundiaí, né? Porque ninguém ouve essa porcaria, essa é a grande verdade. Mas esse dia acho que muita gente deve ter ouvido. Mas que ano que foi isso aí, professor? Que ano que foi? 78, 79? Não, antes, 72. Era o Geisel o presidente? Era Ernesto Geisel? Era o Geisel, era o militar no poder, né? Até Mafia, porque o Geisel foi meu presidente no tempo que eu fui na seleção brasileira,
que ele perguntou, na hora que ele foi apresentado a ele lá da delegação, ele falou, quem é o preparador físico aí? Do jeito dele. Pensou que fosse o Lídio Toledo. Falei, não é aquele careca, sou eu. Aí, olha, vamos dar duro nesses meninos, hein? Eu quero que o Brasil apareça bem no campeonato. Olha que bacana, uma mensagem, Gaeta, uma mensagem do presidente, fantástico. E eu falei, o senhor pode ficar sossegado, presidente, que o nosso trabalho vai ser em busca de alguma coisa para o Brasil. Você acha que o nosso atual presidente acho que nem deu nenhuma mensagem para a seleção brasileira, né? Acho que não sabe nem que a bola é redonda, mas fala, Gaeta. O interessante é que ele queria saber quem era. Agora você imagina, né? Presidente Geisel, um general. General. Né? O penúltimo general no comando do Brasil, né? Depois foi o Figueiredo. Figueiredo, né? Recebeu uma orientação do presidente da República, um general, num momento que o Brasil era... Responder. Não é brincadeira. E você me remeteu a uma parte aí do passado, quando você falou do Oswaldo Brandão. Em 1978, os argentinos, eu tive a oportunidade de conversar com alguns na época, não se conformavam de não ser o técnico da seleção brasileira. E na época foi convocado o capitão Coutinho, né, para ser... Então, o Brasil... Que era militar também. Exatamente. Então, nós estamos mais ou menos, né? Lembra, o pessoal militar trazia militares que eram pessoas de confiança mas tudo desse militar. pessoal, não é Nessa verdade? época era tudo militar. Até os auxiliares nossos. Raul Carlesso era da reserva, tenente da reserva. Foi meu auxiliar também na preparação física. Até porque o Cláudio Coutinho tinha tudo esse handicap, esse currículo para ser o técnico da seleção, professor? O Exército tomou conta. E eles vinham desde da Copa de 70, né? Parreira, o próprio Coutinho, já trabalhavam com o Zagallo desde a época de 1970. Eu vou dar uma opinião, modesta opinião. Eu comecei a acompanhar a história dos mundiais e em loco assistir o mundial. O primeiro que eu assisti foi em 74 na Alemanha, mas em 78 poderia até ser o Geisel, o técnico do Brasil, que não ia ganhar da Argentina nunca. Não é verdade? É verdade. Não tinha como, né? Muito se fala, um monte de besteira no futebol, estava armada a Copa, isso é uma grande besteira que fala, mas em 78 não tinha jeito, né, Borracha? Não, eu acho dificilmente, eu acho que o bastidor existe, vocês sabem que existe, né? Eu acho que uma FIA pode nos dar mais respaldo do que é um bastidor de futebol. Eu falo porque eu trabalhei no basquete, participei de alguns mundiais, pan-americano e tudo, mas o bastidor do futebol é muito mais evidenciado. O que o senhor poderia falar, inclusive, a respeito disso, né? De Naquela época também, professor? Naquela época já existia esse bastidor? Já. Nós fomos para a eliminatória em Bogotá e toda noite o ministro da Defesa, que depois foi presidente, como é que chamava? Depois do Geisel veio João Batista Figueiredo. Ele ligava toda noite, eu estava no quarto junto com o Brandão, toda noite ele ligava do Brasil para lá, para saber como é que ia, por que isso, por que aquilo. Então ele queria os detalhes do treinamento, como é que foi, estão recebendo bem vocês aí, não sei o quê. Então nós, sempre o Brandão que falava mais com ele, claro, sempre falou. Olha só, nós estamos contando história, gente. Esse é o perfil do Lance Livre, é contar a história, é valorizar os nossos ídolos. Assim como na semana passada, o Borracha tocou num assunto muito importante, o patrimônio que foi queimado, que é a estação ferroviária de Jundiaí, deixamos até de remeter para o assunto paulista, criado a ferrovia, aquela coisa toda, mas a gente não pode deixar de valorizar essa história. Aqui está uma história viva do esporte brasileiro e que orgulho de a gente receber. Desculpe cortar. Por favor. Mas para você ter uma ideia, para eu não esquecer, porque a gente chega numa certa idade e começa a pensar, mas para falar vai ser difícil. Mas naquela época nós precisávamos de um espaldar. Eu estava montando a faculdade. Consegui, junto ao Ministério, toda aquela parte de musculação que estava lá no Paraná. De lá veio para a faculdade de presente. E também o espaldar, porque você não podia fazer um furo na parede do ginásio, porque era tudo de concreto.
E as aulas eram à noite. Embaixo da arquibancada, no ginásio do Bolão. Mas então você precisa ter um espaldar ali. O que eu fiz? Eu fui na carpintaria do Palmeiras e conversei com o carpinteiro, o chefe. Ele fez um espaldar e trouxe para Jundiaí. Olha isso. Presente. O Palmeiras colaborando com o Jundiaí, com a faculdade. História de bastidores. Como você falou, em história. História de bastidores. Contando as histórias. Hoje os nossos dois cinegrafistas, para quem não sabe, o mestre Jaime e o Aparecido Pereira, são mestres na cozinha, estão preparando um menu para a gente hoje ali, né? Os nossos convidados vão disputar. O que tem hoje? Coxinha, né? Coxinha de jabá, né? Gosta de um jabá também, vou te falar, hein? E tá um cheiro de mato aqui, o Jaime cheirou mato pra caramba no sábado à noite. Como tá cheio de queimada em Jundiaí. Acho que no Brasil, né? Tá faltando chuva, precisa chover, né? Taca água na fogueira, gente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Fique à vontade. Borracha, Hernando Gaia. Pergunte para o Dando ela continuidade na faculdade, e assim, eu vejo muitas diferenças do momento que o senhor foi diretor. Eu lembro da primeira turma, que eram os primeiros professores a se formarem, era o professor Natanael, o senhor João Francisco Braz, Luiz Geraldo Basile, se eu não lembrar mais algum, acho que o Eliô, as meninas eram Márcia, eram todas pessoas que gostavam do esporte e não tiveram a oportunidade. Acho que o Amaro chegou. E, lógico que eles precisavam do título de professor, apesar de eles terem já grandes mestres. O senhor Natanael já era um grande mestre, o senhor Braz já era um grande mestre. E o senhor Mafias, ele sempre foi um grande disciplinador. Né? Eu tive a oportunidade de ter ele como diretor. Era bravo, ele era exigente, é diferente até do Ernestinho, né? Ernestinho foi. Então, grandes mestres eram. Era bravo. Bravo não, ele era exigente, é diferente, porque quando você fazia as coisas certas, ele ia lá e aplaudia também, valorizava. Mas eu não deixava passar, né? Não deixava. E com isso, você nunca cria um ambiente bom. Às vezes até é meio antipático aqueles que são antipático àquele que recebe, quando chama atenção. Eu via um aluno andando pelo ginásio e falava, pô, você não está na aula? Vai para a aula! Em vez de ficar aqui fora. Pois é, e hoje tenho certeza que faz falta isso. Ô, Mafia, eu vejo também na faculdade hoje. Desculpa, Borracha, interrompendo. Coloca umas fotos aí, nós temos do arquivo do professor Hélio Mafia, por favor. Uma sequência de 5 ou 6 fotos, não tenho certeza. Vai passando aí. São fotos históricas aí do Mafia na seleção brasileira, no Guarani e no Corinthians, né? Olha, tem uma aí do lado com Vladimir e companhia bela. Vai lá, Borracha. Não, Mafia, qual a diferença que você vê das faculdades de educação física da nossa época, quando me sinto, e da faculdade de educação física atual? Muito bom. Bom, didaticamente, pedagogicamente, sei lá, o que você vê? Bom, há uma certa evolução no ensinamento. Sim, lógico. E então, nem sempre aquela rigidez do começo foi durante a evolução da própria escola. Hoje é muito mais maleável, o aluno levanta de lá, vai, sai, entra. Todas as áreas, né? Não sei, aí eu fico. É bom ou é ruim? Aí fica a critério de quem está dando, ou é o professor que está dirigindo, então é outra coisa. Por isso a gente não pode fazer, você está querendo fazer uma comparação, mas eu não faria uma comparação, porque os métodos são outros, também, né? Hoje são diferentes, a gente não pode nem criticar aqueles que fazem nem que fizeram. Mas, de fato, professor Orlando, até a sua opinião, tinha o lado lúdico, né? No nosso tempo de colégio, parece que isso aí parou um pouquinho, né, Orlando? Eu acho que a gente vive uma transição de uma época que era um pouco ditatorial, né? Na época mais do professor Mafia, né? E hoje em dia, né? Que hoje também é uma liberdade exagerada, né? E a gente não conseguiu ainda chegar num meio termo. Eu acho que aos poucos a sociedade vai conseguir se equacionar, isso de uma maneira geral, vai conseguir se equacionar a ponto de ter um equilíbrio. Ainda não consigo enxergar exatamente esse equilíbrio. Eu queria falar só assim, porque na época o professor Mafia, Jugurta, como é que chamava do Geva, vários professores de educação física,
todas as escolas tinham equipes de competição. É lógico que se mudou um pouco o perfil. Né? Então, naturalmente, se surgiu um maior número de atletas. E eu não vejo essa mesma... Lógico que é uma filosofia diferente de educação. Professor, o senhor vai responder essa pergunta daqui a pouquinho após o intervalo, mas antes... Olha, mestre também na medicina esportiva é o Dr. João Luiz. CIOT é o Centro Integrado de Ortopedia e Traumatologia e esse é o projeto Dr. João Luiz, cirurgiasdejoelho.com.br. Acesse aí, cirurgiasdejoelho.com.br. Dr. João Luiz, que é um craque na medicina esportiva, e o CIOT é o Centro Integrado de Ortopedia e Traumatologia, que fica na Avenida Antônio Sergue. Hoje com Orlando Gaeta, radialista, ao meu lado, Borracha, o comentarista, o homem do basquete, e com essa fera do esporte brasileiro, professor Hélio José Mapia. Nós vamos sair para o intervalo e voltamos já já. Lance Livre, 21 anos no ar. Os melhores colchões pelos melhores preços você encontra na Colchoflex. Com atendimento personalizado e a maior variedade de toda a região, aqui você encontra modelos de alto padrão e exclusivos. Tenha mais que uma noite de sono. Tenha um sono perfeito com a Colchoflex. Lojas na Barão de Jundiaí 379, na Vigário JJ Rodrigues 935 e na 9 de Julho em frente ao Shopping Paineiras. Mais em www.colchoflex.com.br. Acesse! Bela Dona Joias, sabemos que toda joia marca um momento especial de nossas vidas. Uma joia em ouro é eterna e a Bela Dona quer estar presente nesses momentos especiais com brilho e elegância. Vendas exclusivas pela internet, beladonajoias.com.br. Produtos de alta qualidade e com garantia. Trevisan Serviços Contábeis. Esse você conhece desde 2004. A Trevisan Serviços Contábeis presta serviços de contabilidade fiscal e departamento pessoal. A tradição e segurança em abertura e legalizações de empresa. Trevisan Serviços Contábeis, na Rua 23 de Maio 290, em frente à Praça do Vianello, em Jundiaí. Anote aí o telefone, 4521-7388. Trevisan, você pode confiar. Aí, meus amigos, nós voltamos e o papo está comendo solto aqui no intervalo com os nossos convidados. Eu estou aqui no Lance Livre, canal25.com.br. Você pode acompanhar nosso programa também no YouTube. A partir da sexta-feira, o programa já está, o termo que é usado, sobe para o YouTube na nossa página oficial Lance Livre Rivelino Teixeira. Você fez uma pergunta, mas antes só para concluir, me diz, a produção está me cobrando aqui. Do mesmo modo que nós temos aqui um craque da educação física, temos feras do esporte que a gente recebe aqui, eu não sei qual é a sua opinião. Como é que é, professor? Não pode esquecer dele também, que é professor de educação física, que é craque do basquete. Mas pensa que é fácil o passe dele aqui, professor? Não é fácil bancar essa fera aqui, não. Mas é o meu grande amigo, é o Borracha do basquete. O Borracha tem uma origem, o pai dele foi um dos treinadores do Paulista. Meu tio. Ah, o tio? Do Paulista? É. Olha só. Não sabia dessa história. Tem história longa. De futebol, realmente, ainda bem que você nasceu com o basquete, né? Ainda bem. Você era grosso de bola. Mais ou menos. O tio dele, Você vê como nós vamos buscar as coisas lá atrás? Isso aí, 68. Meus amigos, olha, o que significou para você, Gaeta? Luciano do Vale, eu, particularmente falando, é opinião própria, para mim foi o Pelé da narração esportiva. E para você, Gaeta? Foi o melhor locutor. Ele narrava como ninguém, qualquer coisa, né, Rivelino? A gente lembra sinuca, futebol, Luciano do vôlei, enfim, foi uma pessoa maravilhosa, um ícone no jornalismo esportivo e fez muito bem para o esporte nacional. É verdade. Então nós vamos voltar, nós estamos prestando uma série de homenagem a Luciano do Vale, no nosso quadro Coisas Boas do Esporte, vai entrar a vinheta aí.
Afinal de contas, em 2018, 4 anos sem o Pelé da televisão, sem o Pelé do jornalismo esportivo, sem Luciano do Vale. E uma sugestão do Borracha, olha só, gente, é rápido, mas acompanha aí, você que está na sua casa agora, acompanha aí, um depoimento e essa narração chamada Sobe Som, do Luciano do Vale no Maracanã, não foi para futebol. Ele fez voleibol no Maracanã. Veja aí, coisas boas do esporte. 3, 2, 1, somos campeões de ouro, Brasil! Passou Juliano, o Cristian, uma pancada no gol. Gol! Se afastando de mim. Termina o Brasil ganha no Maracanã! 3, 7 a 1, 15-10. Terceira vitória consecutiva contra os campeões mundiais. Muito bem. Chegamos ao encerramento desse grande desafio. E no encerramento eu queria conversar realmente com você que nos acompanhou, que nos prestigiou, que torceu, e a você que realmente torceu para que não saísse o evento, para você que achava que o voleibol não caberia dentro do Maracanã, e para você que realmente não acreditava no esporte brasileiro. Para você que prestigiou, eu só poderia contar com essa condição de fidelidade. Para você que não estava prestigiando, eu acredito que a partir de agora a gente tenha um diálogo mais aberto, um diálogo mais tranquilo, porque afinal de contas nós todos estamos trabalhando pelo esporte brasileiro. Muita gente disse que esse jogo era um caça-níquel, muita gente disse que nós estamos inventando. Nada disso é verdade. Esse jogo economicamente era até inviável, mas o importante era marcar o dia 26 de julho de 1983 com uma partida que mexesse não só com o público, mas com a imprensa do mundo todo que esteve aqui, mostrando que o Brasil hoje está se projetando cada vez mais no cenário internacional. Nós encerramos este primeiro grande desafio. Novos virão. Nós estaremos sempre ao lado do esporte brasileiro. Com chuva, sem chuva, com bondade, com maldade, com o que quer que seja. Estaremos, sim, acredite naquilo que estamos dizendo. Tenham todos um bom dia e amanhã tem mais. Hoje tem mais. Parque São Jorge, Sul-Americano. Um abraço. 3, 2, 1, somos campeões de ouro, Brasil! Passou Juliano, o Cristian, uma pancada no gol. Gol! Se afastando de mim. Que é isso, hein, Borracha? Que narração, impressionante isso aí, hein? Ele tinha o dom de transformar um jogo num grande evento, num grande espetáculo, né? Então as palavras dele encaixavam sempre no momento certo. E o que ele transformava, o telespectador enxergar até mais do que era. Era um visionário. Era um visionário. Faz falta, né, professor? Faz falta. São pessoas assim que tomam essas iniciativas em prol do esporte, em prol da comunidade, né? Ele foi muito importante no cenário esportivo brasileiro. Legal, você pode interagir com a gente, está gostando do programa? Nosso WhatsApp aí é o 99507-8414, 99507-8414. Como o nosso programa ele é gravado, não tem como interagir para você fazer as perguntas, mas eu transfiro as perguntas depois para os nossos convidados, para o Orlando Galeta, radialista, e para a Fera, para o professor Hélio José Mafia, como nosso comentarista Borracha. O que você estava falando mesmo antes do intervalo, Borracha? Não esqueceu, não? Não esqueci. O Mafia, eu acho que até um pouquinho mais experiente que eu, nós éramos da época que eram tecnicistas, eles falavam que nós éramos professores tecnicistas, nós trabalhávamos em prol da busca do talento esportivo. E houve uma alteração de formato na educação física. E eu queria justamente que você falasse alguma coisa a respeito, né? Como que a gente pode... Você foi muito feliz quando falou se a gente conseguir mesclar isso, né? Porque hoje não é nem lúdico, nem tecnicista. A gente não faz nem 8 nem 80. Eu acho que a gente tem que ter um meio termo em busca, porque a educação física vive um momento meio conturbado, ou seja, sem direção, né? É verdade. Mas agora, para chegar, vamos dizer, nós vamos ser uma forja de futuros jogadores, né? Forja de craques. Forja é um termo... Forja dos campeões? Forja. Como falava Newton Campos no boxe. Tem um aí que falava isso, a forja dos campeões. Então, como faz? O professor de educação física, ele tem que ter uma programação. Quando vai, por exemplo, vai para uma escola de primeiro grau ou do segundo grau, ele tem que ter um currículo para poder
Preparar a aula, né? Preparar a aula, preparar aqueles que eles querem. Porque naquela época, os nossos professores preparavam a gente para o campeonato colegial. Começava aqui em Jundiaí e depois culminava com a demonstração de ginástica no Pacaembu. Então, eu fui um desses que foi orientado, e muito bem orientado na época. E hoje, o que precisa não é chegar da aula e já estar com pressa de ir embora para dar aula em outro lugar. O que precisa é dedicação. Se não houver uma dedicação, o interesse do coletivo, não vai alcançar muita coisa. É verdade que tem muito violino no samba, essa é a grande verdade, não é só na educação física, é no jornalismo, é no rádio. Não é verdade, Gaeta? É verdade. Inclusive, sim, para o professor sobreviver, né, como o próprio professor Mafia falou, tem que dar aula em vários lugares, né? Então, assim, virou a quantidade, não virou qualidade, né? E a gente pode até transportar isso, assim, para o próprio futebol, né? Onde um jogador hoje praticamente corre 14 quilômetros numa partida de futebol em detrimento da técnica dele, né? A gente viu agora que acabou a Copa do Mundo, a gente vê aí um Modric, aí, por exemplo, rodou 14 quilômetros aí numa partida de futebol, que é uma verdadeira loucura, né? Então o mundo está se transformando de uma tal forma que a quantidade, de uma maneira geral, está prevalecendo sobre a quantidade, sobre a qualidade. E isso não pode ocorrer. Eu acho que aos poucos as coisas têm que se encaixar, senão perde a essência da vida. Né? Duas perguntas diretas, professor. Você acha que o Pelé jogaria no futebol de hoje? Bom, você fala do Pelé. O Pelé até hoje é bem lembrado. Por quê? Ele sempre foi o melhor em tudo. Até fisicamente ele era bom. Você não viu o Pelé machucado, não vou jogar. Não era chinelinho, então, não, né? Ou então cair e rolar, como nós estamos vendo agora. Não, pelo amor de Deus, aqui não, fica sentado aí. Você nunca viu isso. Palavra-chave aqui não, né? Mas eu acho que o Pelé foi excepcional e o mundo até hoje admira o Pelé. Até hoje, ainda a grande imagem do Pelé continua. Olha, já foi devidamente discutido, a Copa já acabou domingo passado, e o Murilo com a rapaziada do Placar Eletrônico já discutiram bastante, toda segunda-feira às 9 horas da noite, né? Tem o Placar Eletrônico aqui no canal 25. Um abraço, Murilo! Em breve vai estar com a gente aqui também. Mas uma pergunta direta, curto e grosso, seco, professor. Por que o Brasil não ganha mais Copa do Mundo? Por que não chegou na Copa do Mundo? Ou não ganha mais? Bom, precisa lembrar que houve uma evolução dos outros também. Nós ficamos, né? Quando é que você pensou que a Bélgica fosse chegar aí? Né? E vai por aí afora, né? Isso a gente não pode esquecer que o Brasil também formou uma equipe de jogadores que atuavam fora do Brasil. Mas formaram os marqueteiros também, brasileiro. Né? Muito marketing, né? Só tinha um brasileiro. Agora, aí também tem os detalhes que não convém a gente criticar ninguém, que foram importantes nessa... Mas que dá saudade de um Guarani de 78, que bom, o professor... é outra coisa. Dá saudade, né? Mas o Mafia falou uma coisa muito interessante, né? É planejamento, professor. Nós temos que ter a médio, longo prazo. Não adianta a gente fazer uma Copa, nós temos que pensar daqui 8 anos, daqui 4 anos, daqui 6 anos. Nós somos imediatistas, a gente quer o resultado para ontem, não é por aí. O senhor falou uma coisa interessantíssima, a mesma coisa que o professor... Mas você acha que o Brasil, quando ganhou o Campeonato Mundial de Basquete, foi planejado? Teve um planejamento, teve uma estrutura, ele teve que passar por estágios, o menino da categoria de base teve que fazer a seleção de base. Né, rapaz? Lembra o quinteto que saía jogando? Brasil campeão mundial de basquete. Quem saiu jogando? Eu vou ajudar você, hein? Vai lá. Vlamir, Amauri... Canela, né? O Canela era o técnico. O Bira devia ser 62... Contra os Estados Unidos, né? Final eu não lembro se era o Biratã. Mas o Vlamir Marques era o grande Pelé dessa equipe? Vlamir e a Amauri eram os grandes ícones do esporte. Estou combinando. Rosa Branca. Rosa acho que era reserva. Tudo mais, né? É o seguinte. Falando em Amauri, sabia que ele jogou voleibol aqui? Amauri Passos? Amauri Passos vinha de São Paulo para jogar voleibol aqui.
Jogou diversos jogos para nós. E o Vlamir foi técnico também aqui. Bom, uma o época Vlamir diferente. depois de depois de parar. É. Mas o Mauri jogou comigo no time de Jundiaí de voleibol. Por quê? Porque o mesmo técnico dele em São Paulo era o Nicolau Bicari. E o Nicolau treinava Jundiaí. Então ele trazia o Mauri com ele, o Mauri jogava voleibol, porque o Mauri só jogava Mas basquete. essa eu não sabia, nós estamos recebendo uma injeção de cultura esportiva aqui, ó. Voleibol também, professor, que coisa. E basquete também, ó. Nós jogamos aqui, pô. Eu fui campeão nos Jogos Abertos diversas vezes. E olha, professor Mafia, nesse momento o Vlamir Marques está nos assistindo em São Paulo, ele mora em São Paulo, comentarista da ESPN, e estará com a gente em breve, porque na última segunda-feira o Vlamir Marques completou Vlamir, um grande abraço, 81 anos. Aliás, teve o jogo da final da segunda divisão do Paulista de basquete brasileiro, né? Corinthians e São José, o Vlamir comentando, brilhante. Vamos prestar uma homenagem a Vlamir Marques. Nessa matéria, uma produção aí que está no nosso arquivo. Vamos no arquivo 25, Vlamir Marques, vai lá. Os melhores jogadores brasileiros que considerar, embora é difícil você escolher 5, né? Eu que vivi com várias gerações. Então vamos lá, vamos dizer, Marquinhos Abdala e o Biratã, Amauri, Rosa Branca e Oscar. Fica nisso aí. Embora o Oscar, ele não jogaria com esse grupo. Não jogaria por quê? Não jogaria da forma que ele jogava, porque esse grupo jogou em outras condições, diferentemente dele. Não tinha arremesso de 3 pontos, as regras eram outras. Então, não quer dizer que ele não jogava por falta de qualidade. Ele não jogava com esse grupo na forma que ele jogava, que ele terminou jogando, entendeu? Porque qualidade não lhe faltava, lógico. Um jogador com 2 e 4, na época, onde o mais alto era o Suca, que era considerado um monstro. O Bira com 1,97, um jogador com 2 e 4 era titular absoluto da seleção. Jogava muito, hein, Borracha? Pelo amor de Deus, hein? O Vlamir, para a época, ele era uma coisa... Ele tinha 2 tempos no ar, por isso que ele falou, Diabo Loiro era o apelido dele, né? Ele, na própria trajetória da bandeja, ele conseguia trocar de mão, umas coisas muito superiores às outras. Né? Para a época ele era alto, hoje não mais, mas tecnicamente ele era muito acima dos outros. Né? Gaeta, a maior homenagem que uma pessoa tem que receber é quando está em vida. E acho que a maior homenagem que foi feita a Vlamir Marques é o nome do ginásio do Corinthians, né, Gaeta? Sem dúvida nenhuma, um dos ginásios mais bonitos do Brasil, mais tradicionais, muito bem conservado e, sem dúvida nenhuma, uma homenagem que o Corinthians fez muito bem, homenageando ele em vida, ele pôde presenciar isso. E receber todas as homenagens aí devidas ao grande personagem do esporte brasileiro. Porque nessa época que apareceu bem, o Corinthians sempre teve bom time de basquete. Algodão, né? Não, o Algodão jogou no Flamengo. Não chegou a jogar no Corinthians. O Algodão jogou aqui, Flamengo e Jundiaí. Eu apitei o jogo, você acredita? De basquete. Meu Deus do céu. Hoje com o professor... O que a gente não fazia, hein? Fazendo qualquer negócio, com quase tudo, né? Ele jogou, na resenha, contando que ele jogou o campeonato colegial contra o Vlamir Marques. O Vlamir era de São Vicente. Né? Isso era de São Vicente. Ele já vinha fisicamente se destacando dos outros. Ele voava. Meus amigos, no último sábado eu estive em Jaime Sintra. Quando o Paulista joga aos sábados, eu costumo ir lá com o Matheus, meu filho, e vamos lá dar uma cornetada. Né? Eu fico atrás do gol, ali no meu lugarzinho de sempre, certo? E assistir o Paulista. Né? Aliás, uma arbitragem sem vergonha, né? Mas enfim, a Paulista da quarta divisão vai exigir o quê? Né? A quarta divisão, árbitro bom. Mas enfim, eu gostaria de colocar o assunto entre vocês. Professor Mafia, Borracha e Gaeta. Professor Mafia, o Paulista... O senhor teme pelo futuro do Paulista? Que pena o Paulista, viu? Que nós começamos lá no Juvenil do Paulista, Enélio Martinelli e eu, no Juvenil do Paulista. E eu era zagueiro. Zagueiro? Aquele meio caneludo, mas era. Caneludo? Mas o Enélio Martinelli apareceu bem, uma maravilha. Nós íamos treinar
Hoje em frente ao cemitério. A Luiz Rosa. A gente teme, né, Riva, pelo futuro, porque esse campeonato, a 4ª divisão, que na verdade é chamada de 2ª, mas na verdade é a 4ª divisão, é quase um amador, né? É um sub-23, né? E é isso que restou para o time da restou para o Paulista, né? Infelizmente, tem mais valor a gente lamenta muito. Tem mais valor aquele que disputa o campeonato da Liga de Jundiaí do que esses jogadores do Paulista. Mais valor, digo, ganham mais do que esses jogadores. O time de Mogi não apareceu. Teoricamente, né, Riva, a gente espera que o Paulista estivesse voando nesse campeonato. Como o Comercial de Ribeirão Preto, por exemplo, que está invicto, agora. 6 vitórias, 3 empates. É um time fadado a subir de divisão. E o Paulista se classificou na última rodada na Bacia das Almas. Então a gente teme, infelizmente, pelo futuro do Galo. E logo encontrei o Cobrinha, Luiz Antônio de Oliveira, essa bandeira do rádio esportivo brasileiro. Vai estar em breve com a gente aqui também. Queria mandar um abraço para você, encontrei lá o Valdir Vaz. O Vaz. O filho do Valdir Vaz é o preparador físico do Paulista. Ele contou, o Vaz ainda continua dando aula lá no Nacional, rapaz. De vez em quando não tem força, não tem energia, mas o Vaz tá lá. Ei, meu Deus, como faz falta, Nacional e tudo mais. Rapidamente, eu quero a opinião de vocês, né? Como é que chama o árbitro de vídeo aí? É VAR, né? Tu conhece o BAR, né? VAR pouca gente conhece. Mas o Borracha fica bravo comigo, professor. Você é contra, você é antigo, você é atrasado, Ribeirinho, você é contra a tecnologia. Eu assumo, e pode cornetar, pode mandar bucha aí. Tá assistindo aí em casa? Meu amigo Mexerica está assistindo o programa também, Zé Mica, corneteiro. Eu sou contra a tecnologia como foi exposta na Copa do Mundo. Eu sou a favor da tecnologia, mas não banalizada como foi. Pô, só um mosquito na área já chama o árbitro de vídeo? Aí não. Opinião de vocês. Por casos mais, vamos chamar graves, mais que precisam de uma decisão, né? Interrompe a dinâmica. Mas acho que ajudou. Em alguns momentos ajudou bem o árbitro. Né? Eu acho que o caminho é esse. O senhor acredita? Agora, tudo precisa dar uma melhorada. Mas o senhor acha que vai ter árbitro de vídeo na 4ª divisão? Como diz o outro, com o andar da carruagem, isso aí tem que melhorar. É um teste, é um período de teste. Momento é diferente. Mas vai ter árbitro da 4ª divisão do futebol de São Paulo? Agora, teste na Copa do Mundo é complicado, né? Poderia testar mas lá tem dinheiro, em outras coisas, né? Talvez numa sub-20, ou sub-17, enfim. Vocês lembram a história quando o Serginho faleceu em Campos, zagueiro do São Caetano? Aquela tragédia, né, do São Caetano, todos se recordam aqui. No dia seguinte, exigência do desfibrilador na mesa do representante. Tem estádio que não tem nem trave. Vão exigir VAR. Mas não vai ser, eu não acredito que vai ser, eu acho que só nas finais do Campeonato Paulista, nas finais dos campeonatos regionais, nos finais dos campeonatos nacionais, porque mesmo no Nordeste, você que teve a oportunidade de comentar vários jogos, eu acredito que não... Isso, mas se vamos jogar Corinthians e Palmeiras, vai ter que tem uma dúvida, vai ter o VAR lá? É isso que eu não sei, mas assim... Paulista e SAD, vai ter? Aí que tem, vai ter, porque teve nesse jogo, vai ter no outro também. Teria que ter, porque a regra aí o cara do São Caetano vai, como é nós aqui? E o custo disso é altíssimo. Quem vai pagar? Quem ganha? A gente, lembrando da final da Copa do Mundo, o pênalti é duvidoso até hoje, né? Ninguém ainda, o VAR, e o árbitro ficou quase 3, 4 minutos olhando lá para a câmera. A pessoa, se tivesse o VAR do Cid, o Vanderlei Bosquilha aqui, voar que ia dar. Os dois cinegrafistas não são nenhum dos dois, né? O quê? Se fosse eles dois no VAR, não tinha erro nenhum. Não tinha erro nenhum, porque são feras, são competentes, mas acontece que tem gente que não sabe nada e está no meio. Essa é a grande verdade em todas as profissões. É no jornalismo, é no futebol, é no diabo a 4. Essa é a grande verdade. Você colocou muito bem, Rivelino. É isso mesmo. A gente não é contra a tecnologia, mas a forma que ela foi colocada é que deixa a gente preocupado. Nós estamos na reta final do programa. Professor Hélio José Mafia. E o esporte de Jundiaí? Eu queria que o senhor falasse. Ficou triste. Jundiaí foi para os jogos regionais agora. Jundiaí deixou de ir o ano passado porque disse que não tinha verba. Jundiaí é uma tradição no esporte do interior.
do Estado, de todo o Brasil, sempre foram muito bem conduzidos, sempre se apresentaram muito bem as equipes de Jundiaí, desde o saudoso atletismo até o basquete masculino, sempre foram muito bem. Hoje nós estamos engatinhando, até parece, nós estamos fazendo comparação com cidades de menor potência, com menor número de habitantes, nós estamos competindo com essa gente. Não que seja demérito, mas nós não podemos ficar nisso. Alguma coisa tem que ser feito. Agora, isso é prefeitura, hein? Respeitem a história, gente. Respeitem a história. Fala quem conquistou, fala de conhecimento. Eu gostaria de agradecer a todos que participaram do nosso programa mais uma vez. Orlando Gaeta, meu amigo Gaeta, radialista, já trabalhou também aqui na região. Foi muito legal recebê-lo aqui no Lance Livre, Gaeta. Muito obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição, é um prazer. Felicidade para você. Obrigado. Mestre Hélio José Mafia, que Deus abençoe, obrigado. Obrigado por ser meu amigo. Sou seu fã, mestre. Hein? Sou seu fã. Tá vendo? Era o meu fã aqui agora. Muito obrigado pela dedicação. Aqui também, vocês estão evoluindo, a gente nota, com todo o respeito que vocês merecem, vocês evoluíram. A última vez que eu tive vamos chamar, como é que chamamos isso aqui? Estúdio. O estúdio já né? não era assim, tão bonitinho, tão bem caprichado como está aí hoje. É o Johnny Carreiro, investimento da nossa equipe. E aí, também eu quero enaltecer aí o grande comentarista que aquele mocinho é. Você precisa continuar fazendo, se observa muito bem os jogos. Eu gostei de ver, acompanhei e comentei até com a minha mulher, que ela assiste os jogos também, e falando para eles, olha, esse moço comenta bem o jogo. Sabe ver. O Brandão que falava, precisa um que saiba ver o jogo. Obrigado, professor. Obrigado mesmo. Na hora certa, na pessoa certa e no tempo de Deus. Essa é a grande verdade. Borracha, meu amigo, um grande abraço. Até semana que vem. Até semana que vem. Felicidade, foi muito Obrigado. bom, viu? Abraço a todos. Mais um programa fantástico. E com a participação de dois feras aí junto. Tá bom. Não, eu queria, desculpe. Claro. Também tem que destacar o trabalho que ele faz. Isso aí, é uma dedicação que o esporte dele não deve ganhar muita coisa, porque eu estou vendo, voltou aqueles negros, tudo de cabelo branco, dirigindo time de basquete. Aí agora, voltamos. E eu falo assim, onde é que está a Borrachinha? Eu estou em Campinas, seu. A gente não vê você. Eu fui campeão brasileiro faz 20 dias. Então, estamos ainda voltando aí. Nós temos que enaltecer esse pessoal. Não é só falar assim, o professor Mafia, nada. Tem o Borracha também, que está aí disputando, se dedicando da forma como ele sempre se dedicou. Parabéns a vocês. Parabéns a todos que fazem a história do nosso programa. Eu queria agradecer muito a audiência, a participação de todos, aos nossos patrocinadores, Colchoflex, Belladonna, Trevisan, Correias Adipa, Ciote, Posto Nova Era, com Tortorella, Delfrigo, Cofal e Azul. Aparecido Pereira, Mestre Jaime, com a Gabi, na direção do Johnny Carreiro. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe, é no tempo dele. Um abraço, gente, tchau. A Cofal tem a completa linha em ferramentas, parafusos, soldas e abrasivos. Confira também as ferramentas e a linha completa Bosch. Atendimento especializado. Cofal, na Rua Oswaldo Cruz, número 350, na Ponte São João, em Jundiaí. O telefone 4527-4200. Na internet www.cofal.com.br. Cofal, parafusos e ferramentas. Correias Adipa, há 25 anos atuando no mercado de correias transportadoras e de transmissão.
lençóis e produtos técnicos de borracha. Atendimento nacional no mercado agroindustrial, cerâmico, mineração e fabricante de equipamentos. Correias Adipa em Jundiaí. Confira a nossa linha de produtos e serviços em nosso site www.correiasadipa.com.br. O telefone é o 4581-5009. Correias Adipa, excelência e qualidade. De quem é do ramo e conhece, é o Posto Nova Era de Jundiaí, no bairro do Medeiros. Combustível com procedência, aberto das 5 da manhã até as 21 horas. Posto Nova Era, na rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, a estrada de Itu, no quilômetro 69,5. Aqui nós fazemos o melhor para você.